Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Isabela Zamansky, eu sou graduanda em licenciatura em História da Uninter, mestre e doutoranda em História pela UPF. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação do trabalho de pesquisa desenvolvido na segunda fase do módulo B de 2020 da Uninter. O trabalho dessa fase é um portfólio. Os cursos da Uninter, eles têm trabalhos intercalados. Num módulo se desenvolve um portfólio, no outro módulo um estudo de caso. Então, neste módulo é um portfólio. Explicando brevemente, então, o que é o portfólio, ele é uma metodologia de pesquisa e estudo que apresenta as etapas de leitura, pesquisa prática, produção e apresentação de discussão. Uh, ele, esse tipo de trabalho traz temas importantes para o contexto atual e na formação dos graduandos, desenvolvendo habilidades de leitura, escrita e oralidade. Os cursos das áreas de sociedade fazem este mesmo trabalho, então ele é interdisciplinar e em mais de um curso, além de mais de uma disciplina, História e Letras estão fazendo o mesmo trabalho. Nesse portfólio em questão, e esse vídeo é então a fase de apresentação e discussão do trabalho, o tema então foi a pesquisa sobre o trovadorismo medieval, a partir do qual foi desenvolvido um folder simulando uma apresentação então do tema para os moradores da cidade do aluno, no meu caso é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu moro atualmente. Então aqui está meu folder. Ele foi desenvolvido a partir de um template disponibilizado então pela Uninter e não era necessário imprimir, mas eu imprimi ele para conseguir apresentar no trabalho melhor. Então, apresentando o folder em si, na capa ele traz então o título do trabalho, o Trovadorismo Medieval, Cultura e Informação na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aqui em cima eu coloquei uma imagem de um grupo de músicos do século XIII, de autoria desconhecida. Eles estão aparentemente na corte real fazendo essa apresentação. Mas por que músicos? Eu já vou explicar melhor. O trovadorismo ele foi uma, uma forma de poética e música, um movimento poético musical iniciado então no século XI, na região de Provença, na França, e ele era muito baseado na oralidade. Era um tipo de literatura junto com música, onde se cantavam os versos produzidos. O que se produz no trovadorismo são as trovas. Ele não ficou restrito a essa região da Provença, se espalhando por toda a Europa medieval ocidental. No caso, levando nomes diferentes tanto para o movimento quanto para quem participava do movimento, os artistas do movimento. Esse tipo de movimento fez muito sucesso porque na Idade Média a maior parte da população não sabia ler. Então, se falando dos contos orais, assim, se contando eles oralmente, com música e com dança, acabou se espalhando muito, e não apenas entre a classe plebeia, também entre os mais nobres, inclusive na corte real, como é o caso desses músicos aqui. Uh, os trovadores, como eram chamados, eles normalmente eram artistas de origem nobre, enquanto os artistas plebeus eram os jograis. Existem também outros tipos de nomenclaturas diferentes, como é o caso das mulheres nobres da Provença, que eram chamadas de trobairites. Na Idade Média, o trovadorismo tinha, então, 4 categorias de tipos de trovas que eram produzidas. Existiam as cantigas de amor, que o eu lírico era masculino, as cantigas de amigo, onde o eu lírico era feminino, as cantigas de escárnio, onde o eu lírico fazia uma sátira, mas de forma indireta, uma sátira de uma pessoa, e a cantiga de maldizer, onde o eu lírico fazia também uma sátira, mas de uma forma mais direta. Essas cantigas de amor introduziram o que nós conhecemos hoje como o amor cortês, onde um cavaleiro, um
Um homem é muito apaixonado por uma dama que ele considera bela e perfeita, mas ela normalmente é inalcançável, seja porque ela já é casada ou porque ela mora num lugar distante ou está em alguma situação em que ele não tem alcance a ela. Inicialmente, as trovas não possuíam exatamente um formato fixo, mas com o tempo se desenvolveu o formato que existe até hoje, que são 4 versos, formando uma única estrofe, uma quadra, onde cada verso possui 7 sílabas poéticas e precisa existir rima, pelo menos entre o segundo e o quarto verso, mas também pode existir entre o primeiro e o terceiro, e existem alguns outros formatos menos populares também. Isso tudo está escrito nessa parte sobre o que foi o trovadorismo na Idade Média. Aqui na parte de dentro, então, eu apresento uma trovadora da Idade Média, a Condessa de Diá. Ela foi uma trovadora, uma troibairite, uma palavra difícil, chamada Beatriz, provavelmente não se tem muitas informações sobre ela. Ela era filha do conde de Diá e casada com Guilhem de Poitiers, o conde de Viennois. Ela tem uma peça dela, que é a única trova de autoria feminina cuja música durou até os dias de hoje, que é a Vou Cantar Tudo Que Não Gostaria. Ela tem outras 3 trovas que também sobreviveram ao tempo, só que especula-se que todas essas 4 trovas dela eram canções de amor sobre o trovador Reinbald d'Aurenga, que era um amor proibido que ela tinha, apesar de não ser tão escondido assim, aparentemente. Então, linkando com o presente, aqui na parte central em vermelho, eu falo um pouco sobre a trova no Brasil, em específico em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que é onde todos os anos se realizam os Jogos Florais, desde 1960, que é um concurso de poemas que recebe trovas do país inteiro. E as trovas que ganham este concurso, que ficam melhores colocadas no concurso, elas são exibidas, então, na Alameda das Trovas, na Praça Getúlio Vargas, lá em Nova Friburgo. Esse concurso, ele remonta lá na década de 50, 1950, quando foi lançado no Brasil o livro Meus Irmãos os Trovadores, de Luiz Otávio, que reunia 2.000 trovas que ele tinha coletado e organizado, e fez um sucesso enorme logo de cara. Então ele e alguns outros trovadores se reuniram e tiveram essa ideia do concurso. O nome Jogos Florais vem da antiguidade clássica romana, onde se faziam concursos semelhantes a esse de trovas, de poesia, não trovas especificamente, porque ainda não existia naquela época, em homenagem à deusa Flora, que era a deusa das flores, a deusa romana das flores. Aqui, logo em seguida, tem um exemplo de trova que ficou em 5º lugar nos Jogos Florais de 2008, pela Doralice Gomes da Rosa, que é a mesma moça que está aqui apresentando. Eu coloquei ela porque ela é foi uma trovadora do Rio Grande do Sul, e ela se apresentou em Passo Fundo, então fazendo um link com a cidade. E ela escreveu o seguinte: Hoje, nós dois, no abandono, perdidos sem mais escolhas. 2 galhos secos no outono, que o vento varreu as folhas. Bem bonita essa trova, né? E eu escrevi, então, uma trova minha, que fazia parte do que tinha sido pedido para o trabalho também. Não ficou muito boa, mas então, segue. O título é Os Ipês do Planalto. Passo Fundo é bela, com suas altas torres, cobertas de janelas e suas muitas flores. Então eu lembrei do centro de Passo Fundo, que é o Shopping Bela Titá, que tem 2 torres muito altas, os maiores prédios de Passo Fundo. E também outra característica muito forte da cidade são os ipês, que tem toda a avenida principal.
E segue, então, as referências bibliográficas consultadas para o trabalho, inclusive as imagens na parte de baixo. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo. Comentem caso tenham alguma dúvida, alguma questão sobre esse trabalho, e foi bastante divertido de desenvolver. Muito obrigada.